Olá, pessoal da VivaCast. Nós estamos aqui, mais uma vez, com o Julian, Dieguinho, Vitor e Diegão. Isso é Isabela. De maneira que eu tô tentando acostumar com o Dieguinho, porque até agora eu não acostumei com ser chamado de Dieguinho. Eu falei, quem é Dieguinho? Mas assim, quando a gente fala da cruz, a gente tem meio que uma superstição assim na cultura brasileira, né, velho? De achar que a cruz tem algum poder, a cruz em si, né? Há aquele dito, né? O diabo foge da cruz, né? Mas assim, ele não foge da cruz por causa da cruz, por ser, né, dois retângulos lá que se conectam, se cruzilhados. Mas sim por causa de quem foi pregado lá, quem passou pela cruz. Então, assim, o que é o intuito, assim, da cruz é realmente a mensagem que ela traz, não o que ela é. Tanto que a própria Bíblia vai dizer lá em Deuteronômios, né, que maldito for aquele que for pregado na cruz, né, no caso. Cara, assim, a cruz, o povo tem que se lembrar, era um instrumento de tortura. Então não é a cruz que tem poder, é quem foi pendurado na cruz e o significado desse sacrifício que tem poder, entende? O diabo ele não foge da cruz, ele foge de quem foi pendurado na cruz. E no passado, quem ia à cruz era marcado como um sinal de vergonha, né? Porque a crucificação na época de Jesus era marcado por esse. Então, quem ia à cruz seria também para ser envergonhado diante do povo. E quando Jesus vai à cruz, ela muda totalmente o significado da cruz, né? Da crucificação em si. Não é à toa que 2 ladrões foram crucificados do lado de Jesus. Na verdade, um ladrão, né? O outro foi absolvido. Mas quando a gente olha para a cruz, depois que Jesus foi à cruz, simbologicamente se tornou algo honroso, né? Porque Jesus foi à cruz para salvar, para nos redimir dos pecados, das nossas transgressões. E a história, acho que todo mundo tem aprendido e vai continuar aprendendo ao longo da caminhada cristã. E assim, como tá falando, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, né? Lá em Gálatas 3,14 vai falar, né, que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ou seja, ele levou sobre si todas as nossas ofensas, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. E eu gosto muito dessa frase, né? Não dessa frase em si, mas que Jesus, ele foi tipo uma substituição, sabe? Era pra gente estar na cruz e ele substituiu no nosso lugar, ele fez uma troca, né? O bacana, assim, de pensar nessa perspectiva, né, cara? Que você começa a ouvir sobre a cruz e você começa a ficar com pena, né? Fala que, a gente deveria estar lá, deveria sofrer aquilo lá por causa dos nossos pecados, né? E se acaba meio que não lembrando, né, da esperança que, na verdade, deveria trazer, né, velho? Porque, assim, você pensa, uma pessoa sofreu por ter feito certo, sofreu no meu lugar. Então, se você frisar muito nisso aí, você acaba trazendo uma culpa pra cima das pessoas, né? A pessoa começa a se sentir mal porque alguém pagou por um pecado que ela cometeu. E aí, o que tipo assim, eu sempre penso, né? Tava vendo aqui João 12:32, Jesus fala que quando ele for levantado da terra, atrairei todos para mim. Mas assim, ele é levantado, ele não se elevou como, no caso, a volta dele ao céu, depois de glorificado. Mas levantaram ele, quando ele for levantado. Então, assim, a verdade é que a cruz, ela não é uma coisa para espantar as pessoas, a ponto de pensar, caraca, eu sou pecador. Mas é algo para atrair, por causa dele. Entendeu? Acho que a gente tem que entender o significado da cruz, que ela não é pra gente reconhecer o quanto a gente é pecador, mas eu acho que é pra gente entender o tamanho e o amor de Deus por nossas vidas, né? Eu acho que, como diz aquela música, né? Ele preferiu morrer do que viver sem a gente, né? Então, eu acho que eu sempre oro, sabe? Pedindo ao Senhor que dá uma mentalidade maior, um entendimento maior do que é a cruz. Porque, cara, eu acho que a gente tem uma mentalidade muito pequena e fechada em relação do que é realmente o todo. O que realmente Jesus fez naquela cruz, sabe? Acho que o entendimento que a gente tem é muito mínimo. Exatamente. Inclusive, eu já vi alguns casos, né? Onde, por exemplo, eu via certas pessoas, tipo, falando que olhavam para a cruz e para não pecar, sabe? Falando assim, como é que eu posso estar fazendo isso com aquele homem?
cara, tudo bem, realmente é um pensamento digno você fazer isso, mas isso aí também é você colocar um fardo nas suas costas que o próprio Jesus tirou de você na cruz, entende? Então, cara, o fardo que você está colocando na cruz por você ter esse pensamento é o mesmo fardo que você está carregando na cruz. Isso meio que cria um ciclo vicioso, cara. Então, assim, você não peca porque você não quer castigar mais a Jesus. Você não peca mais porque você ama a Jesus, entende? Você ama o sacrifício dele na cruz. É isso que tem que ser. Porque a cruz não é um lugar de penitência, né? A cruz é um lugar de rendição. A gente está lá para render aquilo que da nossa natureza dentro da gente que precisa ser levado à cruz, né? E o lugar melhor para a gente deixar nossas mágoas, deixar nossas tristezas, deixar até nossos entendimentos duvidosos também, sabe? É no lugar da cruz. E não um lugar de penitência, um lugar ruim. É um lugar muito bom, né? Sim, é interessante, cara, a gente pensar que a cruz ela não acabou ali. Porque quando a mensagem que ela traz, né, ela também traz a gente para a cruz. Porque Cristo, né, ele fala, cara, negue-se a si mesmo e carregue sua cruz. Mas assim, a sua cruz, nem mesmo a própria cruz de Jesus ele carregou sozinho. É interessante porque na cultura judaica a pessoa tinha que realmente carregar sozinho. Mas por que no caso de Jesus teve que chamar o Simão ali no meio do caminho? O cara que estava passando desavisado às vezes, de tocar o cara para carregar a cruz junto. Com certeza uma semântica. Jesus foi crucificado, mas eu também fui com ele. Então, assim, eu carregar a minha cruz é o mesmo sacrifício que Jesus fez por mim, eu fazer um sacrifício por ele, é uma retribuição ao amor que ele teve por mim. Pelo menos eu consigo identificar que a cruz é o começo de tudo, né? Foi ali que Jesus deu um start, né? Para todas as aflições, tudo que de alguma forma a gente precisou, né? Para entender que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, sabe? Que ele poderia rasgar o véu para nos salvar. Então, a cruz é o início de tudo, né? É a separação do velho homem para o novo homem, quando a gente consegue compreender qual é a mensagem da cruz, né? A gente já falou que a cruz é um sinal de vergonha, foi um sinal de vergonha e hoje é um sinal de redenção, né? Diante da cruz nós colocamos a nossa vida, diante da cruz nós temos uma transformação, mas não é apenas pela figura da cruz, é como a gente já falou, por quem passou pela cruz. E o mais legal é que parece assim, a cruz é a última fase da vida de todo mundo. Jesus, ele foi lá e disse assim, não é isso não, querido, não é isso não. E ele ressuscitou, né, depois do terceiro dia. Então, a cruz é um lugar de vida e não um lugar de morte. Um lugar de basta só isso, só tem isso para fazer. Muito, muito pelo contrário, é o que o Diegão falou. É um lugar de vida, é um lugar de recomeço, um lugar de novas coisas, né? E, cara, é muito maneiro analisar que, tipo, não foi algo inusitado, mas foi um plano eterno, né? Cara, lá em Gênesis 22:8 vai falar assim, Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Aí ele fala assim, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Na hora que, tipo assim, eles estavam indo, na hora que Abraão estava indo sacrificar Isaac, né? Aí Isaac perguntou, quem que vai ser sacrificado? Eu tô, tipo assim, tem a lenha, tem o altar, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão falou isso, que Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. E assim, isso foi uma palavra profética. Foi uma palavra profética, né? Apontando para o Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo, desde o início, desde lá de Abraão. Está falando, Deus providenciará o Cordeiro para si, para o holocausto. E, cara, eu fico pensando, tipo, desde lá atrás, tudo aponta para Jesus. Desde antes até de depois, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o sacrifício dele na cruz. Entender que a cruz também é a justiça de Deus. Porque às vezes a gente não pensa muito como isso, não. A gente meio que parece que está em dívida, né? Mas isso se torna sobre a própria justiça. Porque, assim, a justiça de Deus é totalmente diferente da dos homens, né? A gente entender que a gente comete um delito perante a lei de Deus. Então, a justiça dele já nos torna
não culpados, né? Eu esqueci o nome, absolvidos? A gente se torna absolvidos, né? É uma justiça que é fora daqui, velho. Você fica impune de uma coisa que você cometeu. Então, você não deve sentir culpa, cara, pelo um erro que você comete. Porque a própria palavra chama o Espírito Santo, que é aquele que foi enviado por Jesus, como auxiliador, como alguém que vai te ajudar. Então, com certeza, já sabia. Pô, você vai dar mancada? Com certeza, velho. Tu vai estar totalmente aí fora do caminho às vezes, cara. Mas aí o Espírito Santo está aí hoje com a mensagem da cruz trazendo no seu coração que você é perdoado. A justiça de Deus se trata disso. Não de uma coisa assim que você saiu impune, mas uma coisa que por causa de Jesus hoje você é acolhido a essa justiça. E, cara, lá em Isaías 53, olha que demais, né? Olha só. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós devíamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ou seja, na cruz, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, tudo. O que a gente já cometeu, o que a gente ainda vai cometer, todos. E Jesus é o sacrifício perfeito. Porque lá em Hebreus vai falar, em Hebreus 10, que o cordeiro animal, ele não era suficiente para pagar a nossa dívida eterna, né? Que é o pecado, quando o homem pecou. Mas Jesus, cara, ele através do sacrifício dele na cruz, ele pagou todos os nossos pecados. Foi o sacrifício perfeito. Foi necessário um só sacrifício, sabe? O sangue de um inocente derramado na cruz. E isso é muito poderoso, a gente parar para analisar. E, cara, tudo isso aponta o tamanho amor de Deus para nossas vidas. Isso tudo aponta, cara, como a gente é amado por Deus, sabe? E eu dando uma olhada aqui também rapidinho, lembrando pelo que o Dieguinho falou aqui, né? No caso, eu lembrei aqui lá de Romanos 8:1, fala sobre a vida no Espírito, né? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Deixa eu tirar. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Cara, assim, se você for parar para pensar que no contexto disso aqui, que não há mais condenação, cara. Acho que as pessoas que mais deveriam se sentir culpadas naquela época provavelmente eram os judeus. Se você for parar para pensar que durante anos e anos e anos eles eram aquele tipo de pessoa que eles estavam na frente. Eles eram aquele tipo de pessoas que estavam ali estavam rejeitando a Deus, né? No caso que toda vez o Diego na última célula até falou do relógio, né? No caso que começava lá em cima, depois fazia um ciclo e até lá embaixo eles desviavam completamente dos caminhos de Deus. De apostasia em Juízes, isso, né? Isso. E, cara, olha, você parando para pensar nisso aqui, você percebe que as pessoas lá na época, lá em Israel, elas provavelmente eram as pessoas que mais deveriam se sentir culpadas por tanto tempo que eles estavam rejeitando o próprio Deus, o próprio Salvador deles. Mas aí vem Jesus na cruz, ele se entrega e toda aquela lei que os israelitas eles falharam em obedecer, agora foi, no caso, aperfeiçoada na cruz, e as pessoas imediatamente elas já começavam ali naquele momento a sentir o perdão do pecado que elas tinham praticado durante tantos anos. Gerações e gerações e gerações de pecados foram perdoados ali naquela cruz. E, cara, Jesus não quis nem saber se aquelas pessoas ali rejeitaram ele, rejeitaram o pai deles, se iriam rejeitar. Cara, ele só queria perdoar. E quem perdoou, cara, você percebe imediatamente quando você começa a ler Atos o tamanho da obra que aquilo fez na vida das pessoas. É interessante, né, do pensamento dos judeus, né? É porque o que a Bíblia fala que era um escândalo para eles. Então, cara, realmente, o coração duro, né? A pessoa que interpreta mal a cruz, ela endurece seu coração até mesmo para Deus, porque não vai entender realmente o propósito do qual Jesus veio para a terra. Porque quando ele fala assim, é escândalo para os judeus, isso quer dizer que para os judeus, para a consciência religiosa que eles tinham, é totalmente fora da caixinha, é totalmente fora do padrão. Mas aí quando fala dos gregos, que eram pessoas que buscavam inteligência, né, fala é loucura.
Então, assim, Exatamente. quando você olha para a cruz, você só tem 3 maneiras de olhar para a cruz. O religioso, né? Que aí a cruz é um escândalo, é totalmente fora ali do seu padrão de pensar, né? Loucura, porque quando você já não olha num aspecto religioso, mas você olha para um aspecto material, você ignora a cruz porque, cara, é loucura, impossível isso aí. Ou então você aceita a mensagem que ela traz, que é através de Jesus, a justiça de Deus vindo na terra. Através de Jesus, como vocês estavam falando, todo mundo, aquelas gerações, cara, milhares e milhares e milhares de anos de rejeição, de idolatria, tudo isso foi rejeitado. Cara, a mensagem da cruz é assim, algo maravilhoso. Indo um pouco mais para trás, né, na caminhada de Jesus com os discípulos e quem se aproximava dele também, a cruz era como se de fato você tivesse, quando você pegava a cruz de Jesus, né, começava a caminhar com ele, a cruz tinha um sinal de peso, né? Mas lá em Lucas 9:23, Jesus diz assim para a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, se perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa a salvará. Então, quando a gente coloca sobre si, né, a cruz, vendo num sinal de peso, de tudo o que a gente passou, porque como a gente já falou, a cruz é um sinal de vida, é onde tudo começa. Então, quando a gente pega a cruz, né, de Jesus, né, começa a entender, né, o significado da cruz, o significado da vida com Cristo, a gente começa a compreender tudo o que a gente tem que fazer, né, saber as áreas que deve ser modificado na nossa vida. Então, a cruz é o início, né, mas também é o final. É um final da vida que você está querendo abandonar, porque a gente consegue compreender que o evangelho é algo progressivo. Então não adianta, você não vai se santificar do dia para a noite, sabe? Você não vai, sabe, ser santo num estalar de dedos. É uma vida progressiva, né? Tu vai mudando dia após dia. A própria palavra fala que de glória em glória a gente vai vencendo, né? De glória em glória a gente vai modificando a nossa vida, modificando os nossos pensamentos, e a vida com Cristo é exatamente essa, né? Um dia após o outro, um passo após o outro, que assim a gente vai modificando a nossa vida, vai alinhando o nosso caráter e compreendendo a mensagem da cruz. O mais importante também da cruz, a mensagem da cruz, é o fato dela demonstrar um relacionamento, né? Porque desde o começo, Cristo, com Adão e com a Eva, ele sempre foi baseado em relacionamento. E quando o pecado veio para esconder e veio para quebrar esse relacionamento, né? E a cruz demonstra isso, né? É a renovação do relacionamento, né? Tanto o relacionamento eu com Cristo e eu com as pessoas, né? E assim, nesse desfecho todo, em tudo que a gente falou, eu creio que se você está escutando a gente e acha assim, poxa, não tô bem na minha vida espiritual, acho que eu não tô fazendo a parada certa, né? Minha vida cristã não tá legal. Eu acho que o primeiro passo, se você realmente quer voltar a viver aquilo que você já viveu antes e quer experimentar algo novo, o primeiro passo que você pode fazer é se chegar na cruz. Porque a cruz é o lugar de reconciliação, é o lugar de renovo, o lugar de vida. Então, se você quer mesmo mudança, se você quer mesmo, cara, eu quero viver algo novo. Então, se achegue na cruz, sabe? Se achegue a Deus, que eu creio que Deus vai mostrar novas coisas, mostrar novos caminhos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente e que Deus abençoe vocês. Yeah!